Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem? Mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de reações orgânicas e a parte 2 de processos, na verdade de reações de eliminação. Bora lá! Vamos começar o seguinte, a gente foca esse começo de aula falando das desidratações. Dentre as desidratações mais conhecidas, a gente começa falando dos álcools, por lógica, né? O álcool tem uma hidroxila, ao carbono vizinho um hidrogênio, então ocorre a saída e a formação de um alceno. Né? Quando quebra essas duas ligações, você então tem a possibilidade de uma ligação entre carbonos. O problema é que no caso do álcool, dependendo da temperatura, gera duas possibilidades de desidratações, a intramolecular, assim como a intermolecular. A intramolecular acontece numa temperatura mais alta. A intermolecular, presta atenção, intermolecular é porque acontece entre duas moléculas. É porque a hidroxila tem uma interação com a própria hidroxila. Né? Na verdade, a hidroxila se interage com ligação de hidrogênio com outra, essa mesma estrutura. E aí você pode, então, a saída desse grupamento. Né? Quando sair esse grupamento inteiro, você sai o H de uma hidroxila com o OH de outra, formando uma água. E aí o composto vai ter CH2, CH2O, CH2, CH2. Essa molécula deve estar invertida para facilitar a visualização. Eu vou até colocar aqui, ó. Ficaria isso aqui, ó. CH3O. Cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Fica melhor assim também às vezes. CH3, CH2OH, né? O próprio HO, CH2, CH3. Né? Aqui já existe uma interação entre essas duas moléculas por ligação de hidrogênio. Mas o que acontece então, uma desidrogenação em meio ácido, ou pode ocorrer essa saída aqui, ó. Tchau, como água. Saindo como água, o que forma é um H3C, CH2O, CH2, CH3. Ou seja, você passa a ter uma estrutura que é um éter. Então, o éter é um produto, vou voltar para o vermelho, peraí, é um produto de quando a reação ocorre a desidratação intermolecular, que acontece numa temperatura menor. Então, é mais favorável que ocorra uma desidratação intermolecular do que intramolecular, beleza? Tá? Não só os ácidos carboxílicos também fazem isso, mas também fazem de forma intramolecular, tá? Desculpa, intermolecular, tem duas moléculas aqui. Só que a formação deles gera um anidrido, para quem não lembra, o anidrido é o anidrido é uma versão não desidratada de um ácido. O anidrido, ao adicionar água, gera um ácido, seja orgânico ou inorgânico. Isso é um anidrido orgânico, é um grupamento de anidrido orgânico, mas também poderia ser o mesmo pensamento para os anidridos inorgânicos. Quando você adiciona água, você gera o ácido. Ok? Tranquilo? E aí a gente faz o seguinte. Tem como nas eliminações gerar tripla? Tem como você ter mais de uma eliminação, eliminações consecutivas? Tem. É um pouco mais complicado de acontecer, mas tem. Assim como gera um alceno, pode gerar um alcino, até porque o alcino também pode ser adicionado até virar um aleto ou um alcano, a ser um composto saturado. Tá? Um dialeto pode virar um alcino, assim como um tetraleto pode virar um alcino. As reações são distintas. Essa aqui vai sair um hidrogênio com um bromo. Um hidrogênio com um bromo. Por isso que forma dois HBRs. Aqui, não, vai sair um cloro com cloro, um cloro com cloro, normalmente. Tá? Outra coisa, se você tem dois grupamentos álcoois separados, isolados, intercalados entre eles, o que pode acontecer é que cada um deles vai gerar uma ligação dupla, vai sair uma água entre eles. Um não vai analisar com o outro. Né? Poderia pensar numa intramolecular entre esses caras aqui, se ligando, fechando, mas nem é o caso, nem precisa complicar. A reação mais comum é a formação de um dieno, caso tenha calor e condições específicas para que todas as reações aconteçam, todas as eliminações dos compostos aconteçam.
Bom, e mais uma vez, mas essa aqui ela acontece com maior dificuldade, que seria a geração de um alcano formando um dieno. Ou seja, um alcano vai ter que perder um hidrogênio cada um deles, né? Esse perdendo um hidrogênio, menos um H e menos um H, tem espaço para uma ligação dupla. Esse com menos um H e esse com menos um H, tem espaço para outra ligação dupla, né? Isso é apenas com uma catálise bem específica para acontecer e a formação de um alceno com a saída de hidrogênios. E caso você tenha grupos afastados, depende de quão afastados eles estão, podem formar cíclicos. Então você pode ter uma reação de eliminação para a formação de uma cadeia carbônica. Isso só vai acontecer se você tiver anéis e ciclos de 5 a 6 carbonos, pela mesma lógica da adição nos anéis aromáticos. A adição no anel aromático com 3 e 4 quebra rapidamente. Acima disso ocorre substituição. Anéis aromáticos de 3 e 4, um ciclo de 3 ou 4, aromáticos não, desculpa, os ciclos de 3 ou 4 carbonos não são ciclos estáveis. Tá? Geralmente a gente tem que ter ciclos de 5 ou 6 carbonos para conseguir fazer. A gente já avisou, já falei para você, que a gente chama de tensões de Bayer. Beleza? Tranquilo? Com isso a gente fecha tudo que a gente precisava falar de forma bem geral sobre as eliminações, assim como a gente já falou sobre as adições e substituições. Para ficar um pouco melhorado, a gente também vai ter que falar sobre as reações de oxirredução. E aí a gente deixa para uma próxima aula. Em algum outro momento a gente fala sobre reações de oxirredução. Tudo bem? Beleza? Beijos, até a próxima aula. Fui!